Olá pessoal, meu nome é Francisco Santana e esse é o canal Matemática Diferente 2.0. Pessoal, para iniciarmos o nosso canal, eu pensei numa playlist sobre os assuntos que nós consideramos estar na matemática básica. Para iniciarmos, nós vamos efetuar operações com números inteiros, tá certo? Vamos iniciar nessa aula número 1 com adição e subtração, posteriormente faremos multiplicação e divisão. Agora, pessoal, para fazer jus ao nome do canal, nós vamos efetuar essas operações de um modo diferente, ok? Na adição e na subtração, nós não vamos utilizar o jogo de sinais ou a regra de sinais. Nós vamos utilizar o simples raciocínio lógico da seguinte forma. Eu coloquei um enunciado bem direto, tá, pessoal? Qual o resultado das operações? Nesse item A, nós temos o seguinte. Nós temos a operação básica menos 4 mais 10. O raciocínio que a gente vai utilizar é o seguinte. Esse menos 4, pessoal, ou esse sinal de negativo, mais precisamente, ele vai me dar o comando de dívida. Eu devo 4. Aquele 10, como ele é positivo, no popular é como se eu tivesse 10 reais no meu bolso. Então, é algo que eu tenho. Se a pessoa tem 10, mas deve 4, ou deve apenas 4, vai dar certo para ela efetuar o pagamento da dívida por completo. Então, dos 10 que ela tem, ela vai tirar 4 para pagar os 4 que ela está devendo. Se ela tirou 4, ela ficou com 6. Não tem como ter dúvida, pessoal, de que esse 6 ele é um valor positivo. Por quê? Eu tenho 10 reais. Se eu paguei 4, eu ainda tenho 6. Ou seja, algo positivo. Francisco, eu anoto o positivo aqui ou é desnecessário? Não influi nem contribui. Você anota se quiser. O convencional é nós observarmos sem o sinal. Ok? Como vocês já sabem. Francisco, realmente nós não utilizamos regra nenhuma de sinal. Dá para ser feito em todos os outros itens? Com certeza. Então, só para a gente exercitar da mesma forma do item A, vamos pegar o item B, que é parecidíssimo. Negativo, não é, pessoal? 10 negativo, ou seja, menos 10 mais 3. Eu tenho 10 negativo, o comando, pessoal, o comando é de dívida. O 3 positivo, pessoal, é como se eu tivesse 3 reais aqui dentro do meu bolso. Então, esse 3 positivo é algo que eu tenho. Francisco, diferentemente do item A, nesse item B, o que é que a gente tem? Nós temos uma dívida maior do que o dinheiro que eu tenho aqui, ou de maior valor em relação ao dinheiro que eu tenho no bolso. Então, se eu devo 10 e eu só tenho 3 no meu bolso, eu até que vou pagar 3 dessa dívida de 10. Só que eu ainda vou ficar com outra dívida. Com certeza. Eu vou ficar devendo quanto? Se eu devo 10, mas pago 3, já coloca lá que tu vai ficar devendo. Devendo quanto? Dos 10, tu vai tirar 3. Da dívida de 10, tu vai tirar 3. Então é claro que tu vai ficar com uma dívida de 7. Dívida de 7, como é que a gente representa? Menos 7. Simples assim. Francisco, item C. Pronto, no item C, a gente já observa o seguinte. Nada de valor positivo, pessoal. Dá para utilizar o mesmo raciocínio? É lógico que dá, pessoal. Menos 5, comando de dívida. Deve 5 a uma pessoa. Circulou menos 8, comando de negativo. Deve 8 a outra pessoa. Francisco, é lógico que eu vou ter uma dívida única se eu juntar essas duas coisas, ou essas duas situações. Com certeza. Não tem como ter dúvida, porque você, nesse caso, vai continuar devendo. Mas você agora vai anotar assim, ó. Você vai continuar devendo, só que agora você vai anotar uma dívida única. Você vai juntar as dívidas. Devo 5 em um local, devo 8 em outro local. Continuo devendo, é óbvio. Só que, para me anotar
como uma dívida única, eu vou anotar 13. 5 de um, 8 do outro. Dívida de 5, dívida de 8, dívida de 13. Nada de jogo de sinal, pessoal. Apenas o raciocínio lógico. Dando continuidade, eu resolvi colocar 2 itens onde eu tenho mais de 2 termos. Francisco, nesse item D e nesse item E, raciocínio é o mesmo? Claro que é o mesmo. Só que, por exemplo, nesse item D, menos 5, comando de dívida de 5. Outra dívida lá na frente, comando de dívida de 3. Juntar as dívidas. Vou anotar aqui no cantinho, ó. Menos 8. Então, eu anotei menos 8 porque eu já juntei as dívidas. Eu tenho um valor positivo lá, não tenho, pessoal? 20 positivo, né? Vou só trazer ele para cá. Mais 20. Pessoal, devo 8, tenho 20. Eu tenho mais do que eu devo, então vou ficar com dinheiro no bolso. Então o resultado dessa união aí de situações vai dar positivo. Vou até colocar aqui, pessoal, só para ficar melhor explicado. Eu tenho 20, só que eu devo quanto? Eu devo 8. Ou seja, finalizando, eu vou pagar minha dívida por completo. Eu tenho 20, só devo 8. Se eu paguei por completo, não devo mais nada e ainda fiquei com quanto no bolso? É só tirar dos 20, tu tira 8 que tu pagou a dívida que tu devia. Então, dos 20, tu tirou 8. Tu ficou com 12. Literalmente, tu ficou com algo positivo. Tu ficou com dinheiro no bolso. Então, sinal positivo. E para finalizarmos, eu resolvi colocar parecido com o item D, só que o que foi que mudou aqui? Uma leve mudança aqui. Nesse item E, eu tenho... É como se eu tivesse 10 reais no bolso direito. É como se eu tivesse 5 reais no bolso esquerdo. Então eu tenho quanto? Ao todo, tenho 15. Só que eu tenho uma dívida lá, né? Que chato. A dívida é maior do que eu tenho, do que o dinheiro que eu tenho, né? Devo 30. Vou até anotar aqui embaixo. Tenho 15, só que eu devo 30. Claro que eu vou continuar devendo, né, pessoal? A dívida é maior do que eu tenho, do que o dinheiro que eu tenho no bolso, aliás. Francisco, vou continuar devendo. Porque da dívida de 30 eu só vou conseguir pagar 15. Vou continuar devendo, Francisco. Da dívida de 30 eu tiro 15 dessa dívida. Então eu reduzi 15. Então, se eu devia 30 e paguei 15, vou ficar devendo 15. Ok? Então, pessoal, perceba, nós não utilizamos as regras ou o jogo de sinais. Literalmente, apenas o raciocínio lógico. Positivo tu tem, negativo tu deve. Apenas isso. Então, pessoal, se esse conteúdo foi positivo para você, se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo agregou algo realmente diferente, deixa o like, comenta, dá uma sugestão. Agora, pessoal, eu quero te dizer o seguinte. Alguém pode até já ter explicado dessa forma para você. Ou seja, utilizado o raciocínio lógico. E não a regra de sinais e o jogo de sinais. Na adição e na subtração, isso é até comum acontecer, pessoal. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Visualiza minha próxima aula. Na minha próxima aula, pessoal, eu não utilizarei a regra de sinais para multiplicação e divisão. Eu acho que você ficou curioso. Por quê? Porque na multiplicação e divisão, infelizmente, as pessoas acabam explicando apenas com o jogo de sinais, com a regra de sinais. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou utilizar um simples conceito matemático e vou resolver multiplicação e divisão sem as regras de sinais, sem o jogo de sinais. Então, próxima aula, tu tem um encontro marcado comigo, tá certo? E eu vou agregar realmente algo de positivo ao extremo para ti.
Abraço, pessoal!